primeiro lugar, boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar de volta aqui à Fraternidade Espírita Teresa de Ávila. Estive aqui no ano passado, na convite da Bruna. Teria vindo antes, houve essa necessidade de reforma, né? Eu costumo ir dentro do contexto que nós vamos falar hoje, dessa proposta que eu fiz à Bruna. Já tive a oportunidade de falar em alguns outros lugares, a resposta muito positiva, que é o sagrado no segredo do comum. O sagrado no segredo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, por essa ótica, né, quando a gente encara um incidente como o que aconteceu aqui na casa, que nos entristece, nos preocupa, quando a Bruna mandou a mensagem, preocupei em saber se estávamos todos bem, se havia acontecido. Mas a gente precisa entender que são necessidades de reformas mesmo, reformas estruturais, que naquele momento foi a melhor maneira em que a espiritualidade encontrou para que aquilo ali fosse informado, para que as coisas que precisassem ser feitas fossem feitas, para que tudo que pudesse ser ajustado fosse ajustado. Porque a espiritualidade, ela precisa encontrar formas de falar conosco que não estejam só vinculadas ao momento que nós dedicamos à nossa religião. Porque nós dedicamos, e aí eu vou me permitir falar muito sobre mim, vou falar muito na primeira pessoa, porque eu não sei se vocês padecem dos mesmos defeitos que eu. Todos nós somos imperfeitos, mas temos defeitos diferentes. Eu não sei se alguém aqui tem o hábito de brigar com Deus. Eu. Briga, Bruna briga. Mais alguém tem o hábito de brigar com Deus? Porque assim, eu brigo com Deus e eu tenho um defeito maior. Eu brigo todos os dias. Não é que eu brigue de vez em quando com Deus, no dia que eu estou mais nervoso, não. Eu todo dia brigo com Deus. Então, se eu estou atrasado para vir para Teresa de Ávila, para vir fazer um trabalho de amor, de caridade, eu não encontro vagas, eu reclamo com Deus. Eu falo, não é possível. Estou indo para falar de amor, estou indo para falar do que você ensinou aí através de Jesus, através dos avatares, através de Teresa de Ávila, através de Joana de Ângeles, e você não reservou uma vaga para mim. E quando vem para essa egrégora de luz, já vem irritado. Porque tem que parar o carro longe, porque não achou vaga, porque... E assim eu sou. Eu vou brigando. Alguém aqui já fez a seguinte pergunta: por que isso só acontece comigo? Muitas vezes. Podem falar, tá, gente? Essa vontade para falar. Todos já acontecem. Oi? Todos já falam. Todos nós, né? Já fizemos essa pergunta. Por que isso só acontece comigo? Eu olho para o outro, olho para outra pessoa e digo, aquela pessoa está com a vida tranquila, aquela pessoa está com a vida ajustada, e é só comigo que isso acontece. Aquela pessoa que só faz bem e, no entanto, só recebe mal. Exatamente. Isso aí tem uma história, inclusive, que a espiritualidade me brindou uma vez, que eu nunca esqueci, sobre um feitor na época da escravização. Ele era um feitor de escravos e que ele tinha um prazer muito sádico de só açoitar os escravos que ou tentavam fugir ou não cumpriam com as metas estabelecidas. Ele açoitava esses escravos só com os seus braços firmes. Dizia ele que tinha mais força. Então ele ia, quando tinha que aplicar castigos, punições, e os feitores eram aquelas pessoas que eram da mesma origem das pessoas escravizadas, né? Eram irmãos, também negros, mas que aceitavam se colocar na condição de superiores,
se prestando ao serviço de fazer o mal, aquela maldade que predominava pela maioria das pessoas que tinham posse, tinham poder, fazer mal aos seus próprios irmãos. E esse feitor, então, ele tinha esse hábito. Dizia ele que o seu braço esquerdo era mais forte. E ele usava sempre esse braço para que ele maltratasse os seus irmãos. Pois bem, assim como todos nós, vou contar aqui, não sei se é uma novidade exatamente para vocês, mas eu sempre preparo antes, tá? Todos nós vamos morrer um dia, tá? Não sei se todo mundo já sabe. Eu gosto de falar, porque às vezes chega no local a pessoa ainda não sabe, e eu aviso antes. Todos nós vamos um dia morrer. Aconteceu assim com esse feitor. E obviamente, quando ele se deu conta, no mundo espiritual, do que ele havia feito, o perispírito dele, por toda essa região do braço esquerdo dele, estava numa situação tão lastimável, porque cada vez que ele praticava o mal com esse membro, aquela dor que ele infligia a outra pessoa, não por uma questão de castigo, não por uma questão de vingança, mas por uma questão de equilíbrio cósmico. Aquela dor que é infligida ao outro, ela precisará ser sentida por aquele que provoca, para que o cosmos esteja equilibrado. E é aí que nós damos a real noção da nossa importância. Nós somos seres, somos, como dizia Teresa, não de Ávila, mas a de Calcutá, somos uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria uma gota menor. Então, toda vez que ele fazia o mal a alguém, o perispírito dele ia se maculando por aquele mal, porque ficava registrado. Ele, encarnado, sob o véu do esquecimento, nada percebia. Mas a memória espiritual dele estava ali registrando aquela maldade. Então ele passa por todo aquele período de perturbação no mundo espiritual, recobra a sua sanidade, compreende o mal que foi feito, que ele deu causa, e ele sabe que pelo perispírito dele, porque é o nosso perispírito que vai moldar, que vai dizer quais são as condições, quais são as ferramentas, quais são as potencialidades que nós temos na nossa próxima existência. Ele sabia que aquele perispírito dele, com um molde tão danificado, imagine um carro que tem uma parte, um lado do carro muito batido. A pessoa sabe que aquele lado ali, ele nunca vai voltar a ser perfeito. Então ele sabia que quando ele viesse, ele teria que passar por uma provação para purificar, para drenar os nódulos que ele tinha trazido, que ele carregava consigo no seu perispírito. Em resumo, ele veio para uma vida aonde ele deveria perder, através de um acidente, através de dor, o braço esquerdo. Deveria perder o braço esquerdo. E veio numa vida, desde cedo, teve acesso à história de Jesus, se fascinou por aquela história, entendeu o propósito do Evangelho e começou a praticar só o bem desde muito cedo, ajudando as pessoas, abnegando das coisas para si, para que pudesse fazer pelos outros. E foi se tornando um jovem muito proativo, muito amigo, muito atencioso,
Uma pessoa de um astral muito bom, muito elevado, para quem nada estava ruim. Não, estamos com problema, não, vamos dar um jeito, vamos conseguir. Positivo, levantando o astral, iluminando as pessoas. Uma pessoa foi se tornando um adulto, um homem iluminado, uma pessoa maravilhosa. As pessoas gostavam de estar com ele. E ele fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Até que um dia, no seu trabalho, numa máquina de prensa, ele tem um acidente e perde o dedo mínimo. Porque tamanho bem ele fez ao longo da sua existência, que toda aquela necessidade que ele tinha de purificar-se através da perda de todo o membro, ele conseguiu, através da bondade, do amor, reduzir aquilo de tal modo que só foi preciso que ele perdesse um dedo. E ao redor dele, as pessoas falavam assim: como pode? Tantas pessoas malvadas nesse mundo, e justo esse homem que é tão bom, é ele quem sofre o acidente e perde o dedo. Essa é a prova que Deus está fazendo com ela, para ver o que é que eu é. Exato. E com todos ao seu redor. Porque nós estamos olhando ele naquela existência. E estamos falando, não pode haver justiça. Esse homem com tanta gente má nesse mundo, e é ele que sofre o acidente para perder o dedo. E a gente não tem ideia de que era para perder um braço. Mas o amor tem essa capacidade de reequilibrar de forma mais rápida, de forma mais forte, de forma mais firme, aquilo que nós precisamos. Então, o amor divino, ele é um amor que é como se fosse um empréstimo que nós fizéssemos ao banco, mas que ele não nos cobra até o último centavo, porque quando ele entende e ele nota que nós, por nós mesmos, já entendemos que estamos em débito e já estamos trabalhando não apenas mais para quitar aquele débito, mas para ajudar a que ninguém mais entre em débito. Ele fala: já está quente. Já está quente. Esse é o amor que a gente ainda está começando a compreender, esse amor divino. Que a gente ainda está começando a entender e falar assim: que amor é esse que ama igual a uma pessoa que decide vir para uma casa espírita na terça-feira para estudar sobre a doutrina, da mesma maneira que ama a uma pessoa que na noite da terça-feira decide fazer uma maldade. Porque a pessoa que fizer uma maldade hoje enfrentará as leis de causa e efeito, enfrentará as leis de destruição, reconstrução, a lei de justiça, amor e caridade. Mas se há algo entre aquela pessoa que hoje promover a maior maldade que qualquer um de nós nessa noite, é que tanto ela quanto eu temos de Deus o mesmo amor. E é difícil para a gente entender que Deus, num mundo de 8 bilhões de pessoas encarnadas, e segundo, eu brinco que a fofoca espírita, porque nunca tem ninguém para dizer quanto é mesmo, né? Mas os rumores espíritas que se escutam são de que há 5 espíritos desencarnados para cada espírito que está aqui encarnado na fila para encarnar novamente. Ou seja, a gente está falando ao redor da energia espiritual do nosso planeta de 40 bilhões de espíritos, mais os 8 bilhões que encarnados estamos. Ou seja, para arredondar, 50 bilhões de indivíduos aos quais Deus ama coletivamente
mas também ama no individual. Porque Deus olha e fala: Rafael, eu sei o que você está passando. Deus olha e fala: eu sei o que o Rafael passa. E se o Rafael comete algum ato que é igual ao que ela comete, ele sabe o que eu passo e sabe o que ela passa. E as análises que serão feitas por aqueles que são enviados, seres divinos de luz, elas levarão em conta a vida que ela passa, a trajetória que ela tem. A vida que eu passo, a trajetória que eu tenho. Então, para nós é muito difícil ainda ter uma compreensão mais concreta desse nível de amor que conhece na intimidade cada um de nós. É uma ciência muito grande. Não é uma ciência que adivinha os nossos pensamentos. Não é um mágico que diz para a gente, adivinha as coisas que nós temos que saber. Não. Quando eu falo que eu brigo com Deus, e brigo mesmo toda noite, e falo para Ele às vezes, e digo: olha, é possível. Eu vou para a espiritualidade na segunda, vou na terça, amanhã eu tenho um compromisso de novo, no sábado, no domingo, e você ainda faz isso comigo? E ele olha como um pai amoroso olha para os seus filhos, uma mãe amorosa olha para os seus filhos e diz: mas eu não fiz nada. Você quem fez? Eu estou aqui. E quando eu digo: não vou mais falar contigo hoje, ele fala. E depois eu vou falar e ele fala: tá bom. E me escuta. Então, e aí, esse Rafael que é irritado, que vem melhorando, mas ainda é irritado, porque não achou vaga, porque o filho fez isso, porque debateu com a esposa sobre aquilo, porque esqueceu de comprar tal coisa, porque tem uma conta para pagar, porque tem... Esse Rafael, se a espiritualidade, se o guia que me dá a honra de me acompanhar, se ela fosse esperar só os momentos que eu entro numa egrégora como essa, porque aqui dentro é mais fácil, né? Aqui tem uma egrégora, né? Aqui é mais fácil nascer dos irmãos. Aqui, se a gente for pensar em ser um pouquinho mais grosseiro, ou a gente tentar fazer algo que não é legal para o outro, a gente até sente. Por quê? Porque aqui tem uma egrégora que já é mais elevada. Então até evidencia se você for mais grosseiro, se você for menos educado, se você não der boa noite. Agora, lá fora, que o mundo está esse turbilhão de ansiedade, de pressa, para quê? Para que a pressa? Para chegar em casa, para comer, para tomar banho, para dormir, para acordar, para tomar banho, para comer, para sair de casa, para voltar para casa, para comer, para tomar banho, para dormir. Estamos todos apressados nessa roda de hamster louca, que a gente não chega a lugar nenhum. É difícil a gente manter esse segredo. E é curioso que a gente escolha na nossa existência priorizar aquilo que nós estamos. Porque eu estou, Rafael. Eu não sou Rafael. Eu estou nessa existência como Rafael. Mas eu sou um espírito imortal, que já teve outras existências e terei muitas outras. Então o que eu faço aqui hoje, eu não posso pensar para daqui a 20 anos. Eu tenho que pensar para daqui a 400 anos. Como é que eu quero estar daqui a 4? Por isso que Emmanuel diz: aquele que tem a noção da eternidade, não há moléstia capaz de alterar, nem de perturbar. Não há nenhuma moléstia
Quer dizer, não há nenhum mal, nenhuma doença, nenhuma pobreza, nenhuma perda, nada que possa perturbar aquela pessoa que tem a percepção e o conhecimento da eternidade. Só que é difícil asseverar esse conhecimento. Então a gente ainda fica, e aí a gente prioriza aquilo que nós somos. Então, assim, em primeiro lugar, eu vejo meu estudo, eu vejo meu trabalho, eu vejo meus amigos, eu vejo coisas que são importantes, sem sombra de dúvidas. Mas a religião que eu escolho servir, eu fico pouco tempo durante o meu dia, ou pouco tempo durante a minha semana, e ainda assim eu negocio esse horário com outras coisas. Ah, não, porque tem aniversário de fulano, hoje eu posso, hoje. Então, assim, se a gente tirasse um dia da nossa semana, como se fosse quarta-feira, a partir de amanhã a gente combinasse assim, toda quarta-feira a gente vai acordar, isso por 15 minutos a gente não vai pensar em mais nada, só em Jesus. Cada um de nós vai ficar 15 minutos imaginando uma conversa com Jesus. E antes de deitar na quarta-feira, eu separo 15 minutos do meu dia, da minha noite, e não penso em mais nada que não seja a continuidade da conversa que eu iniciei no início do dia com Jesus. Se eu dedicasse meia hora da minha semana a conversar com Jesus, considerando que no ano nós temos 52 semanas em média, meia hora por semana vai dar mais ou menos, arredondando a matemática, 24 horas por ano de conversa com Jesus. Ou seja, de 365 dias no ano, se eu separar meia hora por semana para conversar com Jesus, eu terei dedicado a Ele um dia. E terei outros 364 eu terei dedicado aos meus boletos para pagar, ao meu trabalho, ao meu estudo, à minha família, aos meus amigos, a tantas outras coisas que não a minha religiosidade. Então, a verdade é que eu dedico pouco tempo do meu tempo para a religiosidade. Eu, às vezes, acho, inclusive, que a minha religiosidade só acontece quando eu estou aqui. Eu me deixo enganar achando que só quando eu passo por aquela porta, agora sim eu cheguei na religião. Quando aqui é um centro de forças, para que eu possa, como se fosse um posto de gasolina espiritual, para que eu possa me reabastecer para vivenciar a religião lá fora. Porque é lá fora que nós vivenciamos a religião. É lá fora com as pessoas que nos são rudes, com as pessoas que não nos notam, é com o meu chefe, é com o meu colega do trabalho, é com o meu vizinho, é com um parente com quem eu não me afinizo, mas que por circunstâncias da vida eu tenho que viver. São com essas pessoas que nós vivenciamos a nossa religiosidade. E a gente precisa estar atento a isso. Por isso é que a espiritualidade, por amor, ela não pode esperar o Rafael vir aqui para dar os toques que o Rafael precisa escutar, para ele poder acelerar a transformação interior dele. Porque se depender só desse tempinho aqui, não dá, porque quando eu chego ali fora eu perco. Então, a espiritualidade, ela não pode se submeter ao tempo que nós dedicamos à religião.
Ela precisa ultrapassar isso e precisa encontrar no segredo da nossa vida como é que ela desperta o nosso sagrado. Porque o sagrado, ele não se constitui pelas paredes. Ele se constitui pelo sagrado que nós carregamos conosco. E onde eu estiver, eu poderei levar a Fraternidade Espírita Teresa de Ávila comigo, a despeito da sede dela, dessa luz e dessa energia, estar sediada aqui. Mas eu posso levar aonde eu for, porque o sagrado daqui está dentro de cada um que faz parte, contribui para a construção e para a manutenção disso. Porque onde estará o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Então não houve condicionamento que nós ficássemos a um lugar. Houve condicionamento aonde você estiver, esteja lá o teu tesouro, o teu sagrado. E a vida precisa encontrar maneiras de nos trazer esse sagrado. Principalmente nas horas em que a gente menos se dispõe ao sagrado. Que é a hora que a gente fica com raiva, a hora que a gente fica irritado, a hora que caiu. É o susto, tem o susto. Tem a cadeira, tem o susto, a dorzinha.